Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas notícias do Corinthians, que voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, depois de ganhar o dia de folga. O elenco do Timão se representou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade dessa quinta-feira foi Memphis Depay em campo. Vamos conferir as últimas notícias com a turma do Gazeta Esportiva. Você tá pensando que não tem Corinthians hoje? É claro que tem, e tem com ele, Alexandre Silvestre, chegando com as últimas notícias do Timão. Boa noite, Silver. O que você traz pra gente, hein? Vamos falar um pouquinho dessa guerra política do Corinthians que pega fogo e a chama não se apaga e as forças ali duelando, enfim. Comissão de Ética do Corinthians votou ontem pelo afastamento preventivo do Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do clube. A decisão é uma liminar, cabe recurso, o mérito do caso ainda precisa passar pelo crivo do pleno do Conselho Deliberativo do Corinthians. O Tuminha é acusado pelo Augusto Melo de parcialidade na condução do processo de impeachment, além de manchar a imagem do Corinthians com declarações. A defesa do Romeu Tuma Júnior vai contestar essa decisão, certamente, assim que for notificado. Pratos que não são deles, pratos que são deles, enfim. Ele já foi intimado há dias a depor na polícia. Isso vai acontecer na semana que vem, no caso, naquela novela de um contrato bem nebuloso com a Vaidibet, contrato que já foi rescindido. Ele vai depor no dia 16. A polícia que está investigando esse contrato, investigando possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, entre outros. O Corinthians, agora mudando um pouquinho de assunto, contratou uma empresa de leitura facial para adaptar esse processo de tecnologia na Neoquímica Arena. São 5 anos de contrato, até junho dessa temporada. Daqui a pouquinho, até junho, o Corinthians promete estar com todo esse sistema instalado, funcionando a todo vapor, 100%, para minimizar o cambismo, que é uma outra prática que está sendo investigada lá dentro do Corinthians, e para atender principalmente a Lei Geral do Esporte, porque estádios brasileiros a partir de 20 mil de capacidade de público têm que apresentar a leitura facial a partir do mês de junho. Torcedor cadastrado previamente não vai mais precisar de ingresso físico, ingresso virtual, eletrônico. É só mostrar o rostinho lá na catraca, na câmera, se tiver tudo certo, entra. Isso vai facilitar também a passagem do público, a entrada das pessoas no estádio do Corinthians. Essa empresa, ela inclusive já cuida de muitos shows, grandes eventos aqui no estado de São Paulo e administra também a gestão da leitura facial em estádios como o Allianz Parque, como o Maracanã e até mesmo o Morumbi. Já já eu volto para falar de bola, do derby. Teremos mais um clássico no próximo sábado. É na casa do Palmeiras, casa alternativa. E tem boa notícia para a torcida do Corinthians. Tem a volta de um jogador praticamente assegurada. Bom, é isso. As questões políticas a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, Garrafa e Bazégio? Então, o aspecto político é isso, né? É uma briga de interesses, oposição, situação. E eu que não frequento o clube, obviamente, não tenho nenhum interesse dentro do clube, fico acompanhando a distância e na torcida para que aconteça o que for melhor para o Corinthians, melhor para a instituição, que ainda está muito machucada de administrações, erros de administrações anteriores, erros da atual administração e dentro de campo, claro que bons resultados vão desimpactando toda a pressão que estava depositada em cima da gestão do presidente Augusto. Eles têm que se entenderem por lá, né? O que me impressiona é torcedor corintiano tomando partido antes das investigações serem concluídas. Do tipo, mas por que tudo está vindo à tona agora na gestão do Augusto e nas outras não vieram à tona tudo aquilo de errado que aconteceu? Não é porque antes não veio à tona tudo de errado que aconteceu que dessa vez não tem que ir também. Então, assim, o torcedor precisa entender que o certo é o certo, independentemente de quem esteja na cadeira presidencial. E se o Augusto cometeu alguma irregularidade, que a justiça apure, investigue e que os autores de uma possível falcatrua, enfim, sejam punidos. Bora falar de volta para falar de derby. E aí, Silver, como é que tá a preparação do Timão, hein?
Ah, eu tô dando risada aqui nos comentários, Michele. A turma é criativa, pelo amor. Bom, vamos lá. Corinthians agora vira a chavinha de Sul-Americana, foca no Campeonato Brasileiro. Sábado tem o derby contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro em Barueri. E apesar de alguns desfalques certos, o Corinthians vai ganhar o reforço de jogadores titulares que foram poupados do jogo em Cali, na Colômbia, que começaram no banco de reservas. Estou falando do Carrillo, que estava com desgaste físico, do Yuri Alberto e também do volante Ranieri. Bidon pode ser uma opção ali para criação no meio-campo, para jogar na vaga do Garro. O Garro tá fora, esquece o Garro por um tempo, voltou da Espanha, segue o tratamento aqui no Brasil. Então uma opção seria improvisar, digamos assim, como a gente já especulou nessa semana aqui no Gazeta Esportiva, o Bidon na meia de criação, ali no engate com o ataque, ou de repente mudar o esquema. Aí a família Dias colocaria Thales Magno ou Romero para jogar numa das beiradas. A boa notícia é a volta de Memphis Depay, estava com o tornozelo desse tamanho inchado por conta de um pisão no jogo diante do Vasco da Gama, na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Foi desfalque na Colômbia e treinou com bola hoje. Então, o Memphis Depay provavelmente volta à equipe titular do Corinthians. O pezinho tá 0 bala. E quem tá curioso já pode ver o documentário do Memphis Depay no canal dele no YouTube, que foi lançado hoje às 4 da tarde. Memphis, Ecos de um Novo Mundo. É um pouco do bastidor, do cotidiano do Memphis Depay aqui no país do futebol, no Brasil, convivendo também com esse bando de loucos, como é considerada a torcida do Corinthians. Eu recomendo e falo mais desse assunto amanhã, Michele. Tchau. Legal, Silveiro. Bom, dá olhar esse documentário aí. Legal, hein? E mais legal é a volta do Memphis. Lamento pela ausência, antes que falem, né? Lamento pela ausência do Veiga, porque Corinthians e Palmeiras é algo muito diferente. Para quem gosta de futebol, independentemente de ser corintiano ou palmeirense, é muito legal, Corinthians e Palmeiras. E no sábado a volta do Memphis é importante. E lamento pela ausência do Veiga, jogador também de altíssimo nível do Palmeiras. Mas é um grande reforço que ganha o Corinthians. Não, seria bacana acompanhar um derby com os dois lados com força máxima, né? O Memphis de um lado, o Veiga do outro. De fato, é uma pena que o Veiga não vai poder estar em campo, mas a presença do Memphis ela é importantíssima, né? Um jogador que, embora às vezes não renda o que é esperado, é um jogador que entendeu o que é o Corinthians, a essência do clube, toda a sua ligação com o povo. E inclusive lançou um documentário desses seus primeiros meses, sua vinda ao Brasil. Então, é um jogador super adaptado e quem sabe dessa vez o Memphis não seja o grande nome do derby. Vamos aguardar. E o clássico do próximo sábado, que terá total cobertura no Mesa, ele tem um ingrediente importante que ele vale muito mais do que aqueles 3 pontos do campeonato. Por quê? Caso o Corinthians ganhe, depois de ter conquistado o título em cima do Palmeiras, aumenta a pressão em cima do Palmeiras. Sim. Caso o Palmeiras vença, o Palmeiras fica na boa e aí começa esse questionamento novamente em cima da comissão técnica do Corinthians. Então, ingredientes não faltam para esse clássico do próximo sábado, Corinthians e Palmeiras. É isso aí, vai ser um clássico de tirar o fôlego. Pazégio, muito obrigada. O Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, depois de ganhar o dia de folga. O elenco do Timão se representou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para o clássico do próximo sábado, contra o Palmeiras pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença de Memphis Depay em campo. O holandês não havia viajado para a Colômbia por conta de um trauma no tornozelo direito. Recuperado das dores, o atacante trabalhou sem restrições o restante do grupo e vai para o jogo na Arena Barueri. Já o meia Igor Coronado e o zagueiro Gustavo Henrique não treinaram com bola e seguem como dúvidas. De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, a atividade desta quinta-feira foi dividida em 4 períodos: ativação na academia, aquecimento em campo, tático visando o derby e enfrentamento em campo reduzido. Os atletas que disputaram a partida diante do América de Cali, na Colômbia, participaram apenas da parte inicial e, portanto, não entraram em campo no tático. O grupo cumpriu programação específica da comissão técnica para controlar o desgaste muscular. Desta forma, a escalação para o fim de semana será definida apenas na atividade da sexta-feira.
Contudo, uma possível formação tem Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, André Carrijo e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Timão mede forças com o Palmeiras no sábado, a partir das 18h30, pela sequência do Brasileirão. O alvinegro ainda não perdeu na competição, soma 4 pontos na tabela e é o vice-líder.